Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Então essas são as 5 mais importantes notícias desse dia de sexta-feira, no meu entendimento. E eu inclusive pediria a vocês que comentassem nesse vídeo sobre as opiniões de vocês. Como eu sempre digo, a informação é importante, mas a reflexão é mais importante ainda para que aquele torcedor possa se inteirar em toda a plenitude daquilo que acontece no cotidiano do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, não tem como não falar do nosso adversário nas quartas de final. O Grêmio foi sorteado hoje, o Grêmio como o nosso adversário. Grêmio esse que foi treinado pelo nosso atual treinador. Vocês sabem disso, nosso treinador atual tem um vínculo muito grande com o Grêmio. É um vínculo indelével, porque a passagem do Renato Gaúcho, tanto como jogador como treinador pelo Grêmio, realmente é inesquecível. Ele tem até uma estátua lá. Não sei se depois que nós nos classificarmos, se assim o for, essa estátua do Renato Gaúcho vai ser destruída ou não. Mas independente de qualquer coisa, o Renato é muito reverenciado lá no Grêmio. Ontem, na live do meu amigo Deco, quando perguntado por ele, eu disse que queria o Fluminense. Queria o Fluminense porque achava que o Fluminense era um time que já estaria estagnado. O trabalho do Roger, no meu entendimento, já deu o que tinha que dar, não tem possibilidade de crescimento qualitativo no trabalho, é aquele trabalho, e o Fluminense, me parece, também não vai contratar reforços. Então, eu imaginei que o Fluminense pudesse ser um adversário mais tranquilo para o Flamengo, principalmente em função do momento que o clube passa. Apesar de estar classificado ali para as quartas de final das duas competições, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores, o Fluminense não atravessa um bom momento, a torcida está protestando, então eu queria realmente que fosse o Fluminense. E naquele momento, indagado também pelo Deco sobre o Grêmio, eu disse que o time do Grêmio tem realmente uma propensão de evolução, porque eles acabaram de treinar agora com um novo técnico, ou seja, acabaram de contratar um treinador, que é o Filipão. Filipão, para muitos, é um treinador ultrapassado, é um treinador que também já não tem mais o que mostrar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, como treinador, mas o Filipão, meus amigos, é realmente muito experiente. Você aí, rubro-negro, pode dizer o seguinte: Fernando, você está temeroso com relação a isso? Eu não. Temerosos estão os torcedores do Grêmio. Não sei se vocês viram as manifestações nas redes sociais dos companheiros gremistas quando entenderam que o adversário do Grêmio seria o Flamengo. Alguns até dizendo, caramba, o Renato dá muita sorte. Sempre, gremistas dizendo, sempre pegando times muito fracos pela proa. Então, temerosos estão eles. Mas, no meu entendimento, o time do Grêmio realmente tem uma propensão a evoluir, porque o trabalho do Filipão está começando agora e esse trabalho ainda tem, por via de regra, por uma razão lógica, alguma condição de crescimento. Nós esperamos que não, mas eu acho que o time do Flamengo realmente é muito melhor e nós temos amplas condições de nos classificarmos. Eu queria dizer aqui a vocês, meus amigos, que o jogo do dia 2 de setembro, que é o jogo de volta, porque nós também fomos agraciados, aí sim fomos agraciados por decidir o jogo em casa. Eu estava desde ontem falando sobre isso. Eu gosto muito de jogar a segunda partida em casa. Acho que é mais cômodo, acho que psicologicamente tem um efeito positivo. Eu acho que você já sabe qual é o resultado que você tem que fazer. De fato, você tem que ganhar os 2 jogos. Mas eu prefiro decidir em casa, é mais cômodo. Ainda mais porque eu acho que vai ter torcida no Maracanã. Acredito eu, se nada mudar, e não pode piorar, vamos assim torcer. Mas nesse jogo do dia 2 de setembro, acontece algo que é diferente daquilo que eu havia previsto, porque o Flamengo vai ter que ceder jogadores para a seleção brasileira porque é data FIFA. E aí, meus amigos, os certos, o Isla, o De Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, existe uma propensão de convocação do Pedro, o Willian Arão, meus amigos, você aí, companheiro, que critica tanto o Willian Arão, você precisa reconhecer que o Willian Arão está muito bem
e que pode ser convocado por um experimento, ainda que seja para ficar no banco, pelo Tite. Tem aí aquela possibilidade do Rodrigo Caio. É verdade que o Rodrigo Caio está se machucando muito, mas você, companheiro rubro-negro, precisa entender que ele é o objeto da atração do Tite. Se o Rodrigo Caio não tivesse se machucando, o Rodrigo Caio estava convocado, porque o Rodrigo Caio está nos planos da seleção que o Tite quer montar. E aí, meus amigos, nós temos que nos lembrar de ontem. Isso, jogo contra o ABC. Passou ali despercebido para muitos, mas para mim não. Foi muito esquisita aquela história de descalibragem do VAR. Foi muito esquisita aquela forma abrupta que o jogador do ABC queria, porque queria a camisa do Léo Pereira dentro da área, ele puxando a camisa do Léo Pereira. Achei muito esquisito aquilo e interpretei como uma importante sinalização por parte da CBF, você que me acompanha sabe disso, que o Flamengo deve pisar no freio em algumas situações, em algumas atuações que vem perpetrando contra a CBF. Achei aquilo ali muito esquisito, achei aquilo ali deslavado demais. E aí, meus amigos, eu não posso deixar de me remeter a um plano conspiratório contra o Flamengo. Vocês me desculpem, mas eu sou assim, de nesse jogo do dia 2 convocarem um monte de jogadores do Flamengo, mesmo que seja para ficar no banco, para que o Flamengo jogue desfalcado. Isso mesmo. Então, entenda que esse resultado lá na Arena do Grêmio é muito importante, porque aqui no dia 2 de setembro nós vamos jogar depenados. Isso mesmo, depenados. Então imagina só se ocorre algum resultado adverso lá na Arena do Grêmio, nós temos que fazer resultado aqui com o time depenado. Então temos que prestar muita atenção, meus amigos, nesse primeiro jogo do Grêmio. Temos que prestar muita atenção também na convocação do companheiro Tite, se vai prejudicar o Flamengo ou não. Entendam isso, a segunda partida é aqui, é mais cômodo, mas vamos jogar depenados. Então temos que aproveitar esse jogo lá na Arena do Grêmio para poder garantir a classificação. Meus amigos, merecidamente a torcida jovem do Flamengo faz uma homenagem muito importante para o Bruno Henrique. Bruno Henrique, desde que chegou ao Flamengo, tem dado sangue no campo. Bruno Henrique, desde que chegou no Flamengo, tem feito gols, tem dado assistências. O Bruno Henrique é um leão dentro do campo, portanto, muito merecida a homenagem que a torcida jovem do Flamengo fez. Quero parabenizar essa torcida organizada do Flamengo, que laureou o companheiro Bruno Henrique com uma placa, com uma homenagem que indubitavelmente foi meritória. Mais iniciativas como essa deveriam acontecer àqueles que realmente merecem que sejam homenageados, e não uns e outros aí que acabam recebendo alguns títulos de sócios beneméritos, de grandes beneméritos lá no Flamengo, e que nada fizeram pelo clube. Mas isso aí é uma outra história, isso aí é coisa realmente crítica do companheiro aqui que vos fala. Então, gostei realmente muito dessa homenagem que a torcida jovem do Flamengo fez ao Bruno Henrique. Parabéns, meus amigos integrantes da torcida jovem. Meus amigos, o Davi Luiz entrou novamente no radar do Flamengo, de acordo com um site italiano. O Davi Luiz novamente nos planos do Flamengo. Jogador caro, muito difícil a negociação. Muito cobiçado o Davi Luiz, muito criticado também, principalmente em função daquele 7-1, aquele choro dele. Eu não gosto dessa história de choro, vocês me conhecem, não tem que chorar, né? Aqueles jogadores eram muito chorões ali do time de 2014 da seleção brasileira, inclusive até o nosso grande goleiro Júlio César chorou também. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, vocês já me conhecem, mas o Davi Luiz, ele acaba sendo até mal interpretado em função daquele 7-1. O Davi Luiz teve grandes participações, meus amigos, nos jogos dos clubes dos quais ele participou, viu? Então eu quero aqui falar para vocês que seria muito importante. O Flamengo não vem falando de contratação de zagueiro, mas o zagueiro é muito importante. Nosso principal zagueiro está sempre machucado, está lá no estaleiro. O nosso principal zagueiro faz curso de medicina lá no departamento médico do Flamengo, está sempre machucado. E nós temos ali 3 companheiros que compõem a zaga que ainda não tem exatamente a segurança, o apoio
apoio tem, mas segurança, não ficamos cômodos ainda quando os vemos dentro de campo. Então, eu sempre disse isso, que o Flamengo insiste bastante na contratação de volante, mas tem a zaga capenga, porque os últimos 3 zagueiros que nós trouxemos, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Bruno Viana, ainda não vingaram no Flamengo, e eu espero que vingue. Eu espero que realmente eles vinguem com o trabalho do Renato Gaúcho, tradicional, histórico, estatístico, recuperador de jogadores. Meus amigos, é o seguinte, o local do jogo do próximo domingo, esse domingo agora jogamos contra o Inter, mas no outro domingo, às 16 horas, jogaríamos aqui no Maracanã contra o Sport. O Maracanã vai passar por um processo de reestruturação do seu gramado. Toda hora acontece isso, é algo que não dá para compreender realmente. É uma empresa gerida pelo Flamengo, né? Eu digo, se o Flamengo é o gestor do estádio junto com o Fluminense, é uma empresa que está sendo gerida pelo Flamengo também. Não é uma empresa do Flamengo, mas é uma empresa que o Flamengo contrata. É uma empresa, inclusive, que, se não me engano, ela é responsável pelos gramados lá no Ninho do Urubu. Então essa empresa vai reestruturar novamente o gramado do Maracanã, e o Maracanã vai ficar impedido de ter jogos durante uns 7, 8 dias, ao que me parece. E aí o Flamengo vai deixar de jogar no Maracanã contra o Sport, vai jogar lá no tradicional histórico, no Raiz Raulino de Oliveira, que eu gosto tanto, lá em Volta Redonda, também no domingo às 16 horas, se Deus quiser, estaremos lá. Essa notícia é muito importante, primeiro pela informação, né, desse jogo contra o Sport, e depois também para que nós tenhamos uma mínima esperança, meus amigos, de que esse gramado do Maracanã volte a ser um gramado suscetível da prática de um grande futebol esse que o Flamengo precisa jogar, porque é um time que se associa muito, toca muito a bola, não costuma dar chutões, e nós precisamos de um gramado que seja decente para que os nossos jogadores muito bons consigam realizar boas partidas. Meus amigos, amanhã, sábado, ou hoje, se você estiver vendo a live no sábado, às 14 horas, nós vamos fazer uma live, a tradicional live da tarde de sábado. Eu queria muito que vocês participassem dela. Amanhã, 2 horas. Então, nesse vídeo aí, o que eu espero de vocês? Vocês comentem, digam de concordo, discordo, é muito importante, e assim vamos debatendo, e assim vamos dando vazão ao principal objetivo desse canal, que é o debate. Saudações rubro-negras, meus amigos, não deixe você aí de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Grande abraço, boa noite de sexta-feira, bom início de final de semana para todos nós. Grande abraço.